compartilhar de um pouco da minha história. Na verdade, hoje eu pensei que fosse começar de uma forma, mas o Espírito Santo me guiou a voltar um pouquinho. E a minha história começa com os meus pais se convertendo. Meus pais não, minha mãe se converteu e ela começou a me chamar para a igreja. Eu passei a ir com ela e gostava muito. E agora eu estava aqui e eu vejo a diferença de quando eu ia para a igreja, eu comecei a ir com 10 anos, me batizei com 12, e aos 13 para 14 anos, meu pai foi sequestrado. E minha mãe ia para a igreja e meu pai não. E eu acompanhava minha mãe, gostava muito, tinha banda na igreja, estava sempre na igreja. Mas eu nunca tive experiência real com Jesus durante aquele período. Eu ouvia a palavra, entendia, sabia quem era Cristo. Mas aquilo a igreja era o lugar dos meus relacionamentos. Mas eu não cheguei a ter nenhuma experiência real, uma experiência sobrenatural com Cristo. E naquele tempo, eu lembro até hoje, como se fosse agora, a última palavra que eu ouvi, nós estávamos no mês de estudo de Jó, quando meu pai foi sequestrado. E nós perdemos tudo. A gente saiu de um período de muita abundância na nossa vida, e eu achava que Deus era bom, porque a vida era boa. Então Jesus só podia ser bom. E quando meu pai foi sequestrado e a gente perdeu tudo, nós ficamos... o último carro do meu pai, ele trocou por um apartamentinho, e a gente ficou numa situação na Zona Leste, morando em Itaquaquecetuba, onde a minha mente veio assim: se você vai para a igreja e faz tudo certo, mas você está ali e começa a acontecer coisas ruins na sua vida, não pode existir um Deus bom. E eu caí nesse engano. Foi onde eu passei a minha adolescência toda odiando a Deus. E a vida de quem não gosta de Deus, que está no mundão, é muito difícil, porque o mundão, ele te dá um prazer, te enche de tristeza. E eu tive a tristeza e a infelicidade de conhecer a droga. Eu, com 15 para 16 anos, comecei a fumar maconha, e aí foi a bebida alcoólica, as drogas mais pesadas foram entrando aos poucos na minha vida. E durante um tempo, quando a Júlia nasceu, eu fiquei só com o vício do álcool, era viciado, muito viciado em álcool, alcoólatra, e isso disfarçava qualquer outro vício, porque eu era alcoólatra, então não era normal, todo mundo me via bêbado. E aí foi acontecendo, a gente se separou, eu e a mãe da Júlia, não dava certo, e aí as coisas da minha vida começaram a parecer que estavam tudo bem, mas o meu coração cada vez mais vazio. E eu não conseguia entender o porquê daquele vazio. E a droga era algo que supria, então a droga ia entrando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Quando eu conheci a Dani, a gente começou, foi um período que eu estava mais tranquilo, porque eu tentava de todo jeito sair da droga, eu não queria aquilo para mim, mas era mais forte do que eu. Aí a gente começou o relacionamento, e aí eu agradeço muito a Deus por ter a Dani na minha vida, porque ela foi muito, muito, muito valorosa, porque ela não desistiu de mim, porque eu fiz ela chorar muito. O vício, a droga, ela sabia que existia uma pessoa boa dentro de mim, mas a droga tomava muito. Chegava ao ponto de eu chegar de manhã e falar assim: hoje eu não vou usar a droga. Eu chorava, eu falava: hoje eu não vou usar, hoje eu não vou usar. E eu não conseguia, era como uma fome, era um sentimento de fome. A droga, ela vicia de um jeito que a gente imagina, você não comer, é a mesma coisa. Era o sentimento de fome, o sentimento do vício, aquele sentimento, e nada fazia sentido. Então não era a droga, e era muito difícil. E eu não conseguia
ver luz, eu tentava parar de todo jeito. E eu falava, eu vou acabar perdendo a minha família. E chegou num ponto que a gente estava se separando, falando, não dá mais, a gente não tem mais como a gente ficar junto. Foi quando Deus colocou a Daisy na escola da Shalom. E a Dani era sempre convidada a ir. Certo dia ela foi. E ela foi, conheceu Jesus, se converteu. E no outro domingo ela foi também. E nesse período tinha uma pessoa dentro do meu trabalho, no meu estúdio de tatuagem, falando de Jesus para mim. Em meio a Dani começar a ir para a igreja. E tinha uma pessoa orando por mim e me chamando muito para ir para a igreja. Aí eu falava, essa crente é louca, eu não gostava, eu conhecia 1000 teorias para falar que Deus não existia. Então eu tinha plena convicção de que Deus não existia. Então para mim a fé era uma coisa totalmente inexistente. Quando chegou um domingo, eu brinquei com a Dani, eu falei, você vai para a igreja? Ela falou, vou. Eu falei, tá bom. E eu saía, quando ela ia para a igreja, eu saía para beber. E aí, no outro domingo, eu falei, todo domingo que ela ia, eu falava, ora por mim. Nesse período, certa noite, a pessoa que veio, que estava orando por mim, falou, assiste um filme, eu quero que você assista. Esse filme ficou vários meses na minha cabeça. Aí a Dani começou a ir para a igreja e orar por mim. E aí, certo dia, sábado à noite, eu assisti o filme. Foi onde eu tive a primeira experiência do Espírito Santo. Onde eu consegui entender. Aquele filme mostrou para mim algo, você vê, uma coisa tão simples, um filme. Eu me quebrantei, eu falei, não, se Deus é desse jeito, eu quero esse Deus. E aí, no outro dia eu acordei e falei, amor, você vai para a igreja hoje? Ela falou, por quê? Você vai no bar de novo? Eu falei, não. Se você for para a igreja hoje, eu vou também. Aí ela olhou para mim, ela não conseguia acreditar. Ela falou, tá bom, então vamos. E aí foi passando o dia, eu fui preparar uma roupa, olhei no guarda-roupa e falei, nossa, meu Deus, eu não tenho nada que eu possa ir para a igreja. Era uma caveira mais louca que a outra. E aí eu falei, eu vou como eu tô, né? Vamos ver, se Deus existe, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui. E naquele dia a palavra, eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor falava sobre a família e sobre restauração. E durante todo o culto eu chorei, eu senti a presença do Espírito Santo, era muito forte. E aí a Dani falava assim, vai amor, o pastor falou, alguém aqui vai aceitar Jesus? Fez um apelo. E eu já tinha chorado o culto inteiro, sentido a presença de Deus o culto inteiro, mas falei, não vou na frente não, uma vergonha, não vou não. Aí o pastor falou, e tem alguém aqui que eu sei, precisa vir aqui na frente hoje. Aí eu falei, não vou. Aí ele falou, mas se você, não adianta você falar que aceita Jesus e ficar no seu lugar, porque Jesus ele não ficou no lugar dele, ele se deu por você, ele apanhou por você, ele morreu por você. E você não tem coragem de vir aqui na frente? E aí eu fui. Aí eu atravessei aquela igreja inteira e fui. Dali para frente o Senhor começou a agir de uma maneira muito real na minha vida. Ele começou a não só me transformar por dentro, como todas as minhas atitudes em tudo. Deus começou a suprir cada área da minha vida. E aquele Jesus que transformava, que é algo que o pastor falou hoje, ele pode mudar o seu futuro. Ele começou a mudar desde o primeiro dia. Porque no primeiro dia foi um quebrantamento total. E o começo da minha conversão foi algo assim tremendo, porque eu vi a mão de Deus agindo em tudo. Tudo que eu comecei a fazer, Deus estava na frente. E Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Comigo, eu acho que ele tinha que ser muito real, porque ele tinha que se mostrar de uma forma para eu nunca mais ter dúvida. E eu comecei a me derramar aos pés do Senhor, e aquilo passou a ser a única coisa que importava na minha vida. O começo da minha conversão foi algo maravilhoso, assim, que eu vivia as maiores experiências com o Espírito Santo. E
eu falava, Senhor, por que toda a dor que eu sofri? Por que tanta dor eu senti? Por que eu fiz minha esposa sentir tanta dor? E aí começaram a aparecer projetos, começou a aparecer projetos da escola. Aí nós começamos a ir na escola, que era a escola era uma das piores escolas de Atibaia, era a escola que tinha tráfico de drogas, eles estavam atravessando problemas de drogas, era uma escola que tinha um índice muito baixo nas provas do ENAD. Eu, o Thiago, o Guto e o André, nós começamos com um projeto de levar a palavra de Deus e o testemunho. A gente começou a falar sobre drogas na escola, para tentar combater aquele tráfico. E ali, a escola que era pior começou a ter alunos, a gente chegou de um jeito diferente e os alunos começaram a se identificar com a gente, eles oravam na sala com a gente. E aquela escola que tinha problema com tráfico de drogas e baixas notas, passou a ser uma das 10 melhores escolas do estado de São Paulo. Gabriel da Silva, que é a escola que a gente parou o projeto nessa pandemia, um pouquinho antes, é uma escola que era totalmente problema. E a gente teve testemunhos de pessoas que falaram, olha, eles conseguiam ver através da gente, todo o estudo que a gente fez de Deus nas nossas vidas, eles falavam, cara, fulano de tal parou de usar droga. Na hora a gente só plantava a semente, mas depois a gente ouvia os testemunhos. Olha, fulano de tal parou de usar droga por causa da palestra. Olha, fulano de tal não usa mais droga. E a gente viu a mudança daquela escola, a mudança daqueles alunos. E as notas dos alunos começaram a melhorar. Eu falei, cara, como Deus muda tudo. Na nossa vida, eu tenho um testemunho maravilhoso, porque Deus me usou muito para curas. As pessoas iam no meu trabalho e eu não tinha vergonha de falar de Jesus. Eu tive muito problema no meu trabalho, que as pessoas não aceitavam. O tratador que trabalhava comigo não aceitava falar de Jesus. E aí a gente teve atrito e eu falava de Jesus para todo mundo. E orava pelas pessoas que precisavam e Deus fazia algo tremendo. Eu fui curado de uma gastrite, eu comecei a orar por pessoas que tinham gastrite e essas pessoas todas eram curadas. Eu orava por uma pessoa que tinha gastrite, ela era curada, eu orava por outra que ela era curada e ela era curada. E Deus tocava no meu coração e falava, vai na casa de fulano de tal, meia-noite. Eu ligava e falava, mano, você está aí? Você está bem? Você está tudo bem mesmo? Posso ir orar por você? E ela orava e ela era curada. E a minha esposa, ela tinha um problema de coluna desde que eu a conheci. A coluna da Dani, ela formava um S. Ela tinha um problema de escoliose. A gente tentou tratamento com todas as... A gente tentou com um fisioterapeuta, um culturista, e ele falou, olha, o caso é para cirurgia, mas a gente vai fazer um tratamento para ir melhorando. E a coluna dela, que era torta, que a gente via, certa noite, o Espírito Santo me colocou para orar. E eu comecei a orar com tanta fé, com tanto amor ao Senhor, e a necessidade dela, de ver ela chorando, falou, pai, isso não está certo. O Senhor está curando as pessoas, eu não estou. E a coluna que fazia um S, da noite para o dia, ficou reta. Osso por osso, assim, ó. Aquilo que era totalmente torto, você olhava e você via, da noite para o dia. Para a honra e glória do Senhor, ficou reto. E o Senhor fez grandes coisas no começo da conversão. E muito daquilo que eu não entendia, não via nenhum propósito na minha vida, hoje eu consigo, em Deus, ver um propósito. Entender o porquê que a gente passou por tudo. E a única passagem bíblica que vem na minha cabeça, que reflete muito, que é, para mim, um resumo do Evangelho. Está lá em Colossenses 1, esqueci o versículo, mas diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a esperança da glória é que nós possamos levar ao mundo esse Cristo que está em nós, que nós possamos resplandecer a luz, que nós possamos realmente viver o Evangelho cada dia mais, mesmo com nossos erros, pecados, mas quanto mais perto de Deus, mais guiado pelo Espírito Santo, mais nós podemos resplandecer a luz dele.